Bem-vindos ao Psipod, onde batemos um papo sobre temas da psicologia. Eu sou Amanda Bezamar. Eu sou Luciane Bezamar. E vamos iniciar agora mais um episódio de um tema muito especial e que eu acho que é um tema que é o mais em alta atualmente, assim. A gente vai falar um pouquinho sobre o impacto da exposição às telas. E a gente está aqui hoje com a Jaqueline Campos, queridíssima, vindo pela segunda vez no Psipod, que é psicóloga, especialista em neuropsicologia, psicopedagogia e diretora da Clínica Crescer. Bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês e com esse tema maravilhoso. E principalmente para a gente poder trazer essa questão da psicologia, dessas mudanças, né, que vem acontecendo, e é um espaço abençoado para a gente estar conversando. Muito bom. O assunto já tinha começado nos bastidores, né, de forma muito intensa, mas acho que a gente pode vamos começar do começo, né, como se diz, talvez falando um pouco sobre o desenvolvimento, né, ou até você citou uma coisa anterior ao nascimento de uma criança, ao desenvolvimento, que acho que você pode começar por aí, que vale a pena pensar, né? Isso aí. Então, a gente tem uma preocupação muito grande nesse tema. Primeiro que é a não informação, né? Porque o uso da tela vem aí trazer um agrado, né? Um bem-estar, um prazer, uma evolução mesmo, uma evolução, né? Uhum. Um alcance de coisas que a gente nunca pensou, né? De estar atingindo. Mas o quanto que isso pode ser prejudicial ou não. Então, assim, a gente não está aqui para dizer que a tela, e quando a gente fala tela, a gente não está falando especificamente em celular. A gente está falando em tablet, a gente está falando de televisão, a gente está falando de toda essa parte tecnológica, né? Então, assim, o quanto que isso, em excesso, vem prejudicar, porque as pessoas, elas realmente não têm ideia do que está acontecendo com esse cérebro, com esse uso. E aí você está trazendo dessa questão do desenvolvimento, que é uma das questões, né? Porque a tela ela vai atrapalhar não só o nosso desenvolvimento, vai atrapalhar a nossa cognição, né? E a gente vai poder falar um pouco sobre isso, do que significa essa perda de atenção, essa perda da memória, que transtornos que ela pode vir. Eu acho que as pessoas, inclusive, estão já vendo um mundo muito mais agressivo, né? As pessoas muito mais irritadas, que tem também a ver com esse excesso de tela, né? E aí, quando você fala do desenvolvimento, eu já vou falar sobre um assunto que a gente estava conversando ainda há pouco, né? A gente tem que começar a pensar lá desde a barriga, né? Porque não é só esses jovens que já sabem o uso da tela, né? O que é a barriga, né? A gente tem uma mãe que às vezes já não dá mais esse estímulo para esse bebê, para essa barriga, porque eu acho que precisa a gente contar para o nosso público que é cientificamente comprovado de que a mãe, sim, na gestação, faz uma conexão com o bebê e que os estímulos que ela também passa para o bebê, ele já recebe de alguma forma. Já recebe. Né? Isso aí já vai definir algumas questões do desenvolvimento dela, né? Então, e a partir do momento que ela nasce, essa criança, ela precisa ser uma criança que receba os estímulos, né? Os estímulos ambientais, os estímulos de linguagem. E a gente vê como as telas, o uso da tela, vem atrapalhando a linguagem, as relações. A gente tem aí um público agora em que as crianças são muito mais fechadas, que só sabem falar através das telas. E eu vou até ser audaciosa, não só crianças, né? A gente vai no restaurante, aquilo que a gente estava conversando, né? Os casais já ficam conversando, ou pelo menos ali olhando a sua própria tela. A relação está se perdendo. Eu tenho uma pergunta, Jaque, que eu acho que é pautada numa preocupação muito grande das evidências que a gente tem hoje, né? Quando você vai estudar qualidade de vida, quando você vai estudar o conceito de felicidade, quando você vai estudar a interação humana, quando você vai estudar o como alcançar bem-estar num geral, existe um consenso estudioso dentro de qualquer área que você vai estudar, que o ápice, o que você mais se beneficia de ter para alcançar todas essas coisas positivas, são relacionamentos saudáveis e de qualidade. E aí, em contraponto a isso, vem uma geração
completamente acometida justamente nessa habilidade que é predispositora para qualidade de vida, bem-estar, felicidade, sucesso, o que você quiser chamar. E aí? Quais vão ser os impactos disso para essa geração e como as telas estão, de alguma forma, contribuindo para isso? E é interessante você falar dessa qualidade, né, de vida aí, porque quando a gente fala da relação, o que a gente fala? Não é só essa troca que a gente está fazendo aqui. A gente fala do estímulo sensorial que a criança tem que receber em várias áreas, né? Ela tem um estímulo, e aí eu vou voltar de novo, né, ao que a Lu está falando aí, da questão do desenvolvimento, né? As crianças comendo, olhando uma tela e a mãe dando comida na boca. Ela está perdendo o olhar para aquele cheiro daquela comida, da textura, da cor, que vai comprometer também essa questão da alimentação. Então, eu vou ter uma criança que pode se desinteressar muito mais pelo alimento, ou pode ter aí uma desregulação nessa parte alimentar, porque a qualidade de vida, ela vem da gente estar estimulando tudo isso, né? O tátil, o cheiro, o olhar, né, a audição. E tá me batendo uma coisa assim, gente, eu me lembrei de uma situação de vida que eu vivi. Eu tenho uma cabeleireira que se tornou minha amiga e ela teve o bebê dela. Hoje em dia o filho dela já tá com quase 20 anos. 16, 17 talvez. E ela teve o bebê, quer dizer, 17 anos atrás tinha-se tela, mas não era tanta tela assim, né? Mas por isso, do que eu quero dizer é assim, se juntam essas duas coisas. Então assim, ela era uma pessoa que ela não tinha muita experiência com o bebê e muita habilidade com o bebê. E eu lembro que eu liguei para ela tinha 2 meses que o bebê tinha nascido, 2 meses e pouco, e pedi que ela fizesse meu cabelo porque eu tinha um casamento para ir. Eu falei, eu vou à sua casa. E ela falou, ai, maravilha, então vem à minha casa. Eu tinha ido antes ver o bebê bem novinho, logo que nasceu. E aí fui à casa dela, e quando cheguei lá, ela... de cara pelo telefone eu já tinha percebido, porque a gente falou pelo telefone, não foi mensagem, que a voz dela não estava legal, ela não estava 100%. E aí comecei a perceber um ambiente de uma pessoa um pouco numa depressãozinha ali pós-parto, numa coisa assim, o bebê. E aí me aproximei do bebê, e eu sou muito ligada em bebê, minha interação com o bebê é muito forte, né? E não é à toa que eu tive 5 filhos, né? Então, E eu comecei a falar, eu brinco dizendo que a gente fala com bebê gays, né? Então eu comecei a falar, fazer aqueles gestinhos, aquela vozinha pro bebê, e o bebê começou a emitir alguns sorrisos, alguma coisa. Ela falou, ele nunca tinha feito isso. Aí eu falei, mas você já tinha feito alguma coisa assim? Ela falou, não, eu não sei fazer isso. Então você imagina. E dali eu comecei a fazer uma orientação mesmo para ela, de como brincar, do que fazer, do que estimular. Porque a frase que ela me disse foi assim, ele não entende mesmo, por que eu vou fazer? Ela se sentia um pouco... idiota, um pouco desconexa, assim, como é que eu vou ficar falando com um bebezinho assim, se o bebezinho não está entendendo nada? Olha o pensamento, e que não era um pensamento exclusivo dessa pessoa, é um pensamento de muitas pessoas, né, que não tem uma orientação ou que não tem uma compreensão desse caminho do desenvolvimento, né, e que acabam tendo relações. O bebê precisa estar bem alimentado, e estava bem alimentado, né? Ele estava bem cuidado, cheirosinho, bonitinho, na coisa, e ponto, né? Então, esses estímulos de base que são tão importantes, de você conversar com o bebê, de você trocar com o bebê, de você estimular o bebê de maneira tátil, né? Num carinho, numa cosquinha, numa brincadeirinha com a mão do bebê, que são coisas tão importantes para você estar estimulando desde já o seu bebê. Então, imagina isso. Somado a uma mãe, a gente está falando de uma mãe que tinha uma baixa compreensão dentro desse aspecto. Somado a telas. O que essa mãe vai fazer? Ela vai botar uma tela para o bebê e uma tela para ela. Não resta a menor dúvida. E aí do que a gente fala, né? E eu achei tão engraçado você falar isso, né? Porque, assim, na minha época não tinha celular dessa maneira, né? E embora as mães hoje não saibam o que fazer, eu fiquei pensando o que eu fiz na minha época. Então, assim, e aí eu trabalhava já com equipe multidisciplinar, com pediatra, neurologista,
E aí as dicas, né? E aí falava, olha, compra o óleo. A gente comprava óleo, eu comprava aquele óleo Pra fazer massagear o bebê. carinho no bebê. No conversar. jol. Tem No até jol. um nome aí que No eu já jol. não No é? jol. Tem até nome aí que eu já não sei, mas é técnica chinesa, essas sim. coisas assim, né? E que você vai conversando e fazendo essa estimulação, né, Sim, tátil. sim. Então, assim, o que a gente entende... essa mãe possivelmente poderia ter, né, talvez algum problema aí pós-parto, mas a geração não está vendo o problema, não é independente de uma questão de algum transtorno já instalado, né? Então, assim, qual o problema? Ela tá aqui, tá amamentando, né, e tô usando a tela. Não, e a gente sabe que o momento pós-parto para uma mulher é um momento delicado. É um e momento que ela tem delicado. fragilidades. E aí, assim, passar por essas fragilidades com o apoio da tela pode ser mais fácil para a mulher. Exatamente. Né? Enfrentar o outro lado disso pode ser mais difícil, mas é necessário. É né? necessário. E eu acho assim, cientificamente a gente vê que quando ela consegue fazer isso, ela acaba descobrindo novos caminhos, né? Para poder ela lidar até com essa questão dela, porque ela vai também fabricar ali aquela zona de prazer, aquela relação que está em todo ser humano. Então, assim, o que tem acontecido? As pessoas também, eu sei que não tem a ver diretamente, né, com esse papo nosso sobre o aumento da questão do autismo, né? Mas é um bom exemplo. Se essa criança ela já tem geneticamente uma predisposição, quando a mãe está amamentando e ela não está estimulando essa relação, a possibilidade dele se tornar um nível 3 é altíssima. Então a gente também bloqueia, a gente interfere nas possibilidades do meu filho de se desenvolver, né? Então isso é um alerta, porque eu vejo isso, onde eu vou, as mães estão lá amamentando e o alerta vem até de antes, né? Porque eu acho que essa mãe que chega nesse lugar, eu acho que essa foi a fala que você tentou trazer também, né? Essa mãe que chega nesse lugar é uma mãe que já tá com muitas dificuldades de lidar com ela mesma. Né? Ela já tem fragilidades. Então, assim, é um problema que eu acho que já tá tão grande e tão anterior a tudo isso, né? É um problema que, por mais que a gente entenda, né? E vocês estão trazendo isso de forma brilhante, que isso deriva desse lugar, até dessa infância, que já tá se expondo a isso, e isso já começa a trazer acometimentos, se a gente for pensar assim, o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Porque esses pais que já estão não sabendo lidar com o equilíbrio de eletrônicos, que estão afetando essas gerações que estão surgindo com nenhum exemplo, né? autogerenciamento nesse sentido. É até né? mais do que estão afetando, né, Amanda? Não estão oportunizando, né? E aí é muito difícil, porque se uma criança ela só tem esse modelo, né? Não tem jeito. Uma criança, a gente brincou antes que a gente estava falando assim, o ser humano nasce selvagem. Né? E assim, se eu deixar vou acabar ele na sua natureza só. Exatamente, vou acabar pegando uma fala aqui da Camila, né? O que a gente faz com uma criança quando ela está chorando, tendo birra, né? Então é muito mais prático para esse pai dar uma tecnologia. Olha aqui, a Pepa, sei lá, agora tem outras, né? Um videozinho que vai acalmar, do que a gente trabalhar a frustração, trabalhar o que pode ou não, trabalhar outros estímulos, outras possibilidades. Esses pais já não sabem o que fazer. Uhum. Eu chego no consultório, né, pegando um casal já de jovens, né, uns pais jovens, e eles perguntam, mas o que eu posso brincar com o meu filho? Uhum, eles não sabem. E eu acho que vem desse lugar de, tipo, começar a entender como oportunizar isso para si mesmo também, né? O como eu oportunizo isso para quem já é adulto, já é jovem, já tá com dificuldade desse autogerenciamento e administração. Eu dei um exemplo aqui, né, na nossa conversa anterior, acho legal de trazer para cá. Uma das escolas de paciente que eu trabalho tinha um lugar que era uma praça grande voltada para contemplação. Eles até brincavam que era a praça da contemplação lá. Eu não sei se brincavam ou se era o nome. E era um lugar onde, antigamente, a escola, que é uma escola já de muitos anos, os adolescentes iam, crianças, e interagiam ali naquele ambiente
E era uma coisa muito natural. Depois, com o advento das telas, as crianças passaram a não usar mais aquele espaço. E aí aquele espaço ficou um espaço ocioso na escola. E a escola, percebendo isso, tirou a estrutura que tinha lá e construiu uma nova estrutura de esportes muito variada ali naquele espaço, com muitas ferramentas e estímulos para os jovens, né? E o espaço passou a ser de uso, assim, contínuo. Todo mundo usando para interação através do esporte. Muitos instrumentos que foram disponibilizados passaram a ser usados por esses jovens. Acho que com a restrição das telas, isso também foi um facilitador, né, para esse engajamento. Mas eu acho muito importante a gente pensar justamente nisso, assim, que oportunidades eu preciso criar para que isso se torne uma possibilidade para mim e até para as outras pessoas que eu posso estar numa posição de ajudar. Porque às vezes é muito difícil a gente se encontrar fora desse lugar de exposição a telas, né? Acho que o esporte é uma via muito importante para isso, mas não só o esporte. Eu tive uma experiência há pouco tempo, Jaque, de um aplicativo que eu comecei a usar, chama Time Left, o aplicativo, que é um aplicativo de conhecer pessoas. Então você marca para conhecer restaurantes e pessoas que você não conhece, assim, desconhecidos. E eu acho que cada vez mais a geração atual vem criando e surgindo com ideias nesse sentido, que juntem as pessoas de alguma forma, né? Outra coisa que eu tive a oportunidade de participar foi de um clube que eu tô participando agora, que é um clube de tênis para mulheres. Então, eles têm eventos mensalmente, onde todo mundo se junta num lugar que tem a quadra de tênis e a gente lancha, conversa, joga tênis, tem o professor lá que ajuda a gente nas questões do tênis, mas sem nenhuma exceção, todas ali, por mais que gostassem ou não de tênis, queriam a conexão, queriam um espaço. Então, olha que curioso, olha como a gente está precisando oportunizar esses espaços, porque esses espaços deixaram de ser uma coisa natural, né? É um resgate, porque né? Porque você até falou dessa questão da restrição, né? Do celular na escola, né? Na sua fala. E assim, a princípio, isso se deu até para se ter uma maior atenção e um maior aprendizado. Mas isso vai muito além, porque está oportunizando esses jovens a fazer essas conexões que você está falando, né? Deles aprenderem a falar com um amigo, aprender a flertar, né? Eles flertam hoje pelo telefone, eles não sabem se aproximar do outro, né? Aprender a pensar o que eu vou fazer. O que tem para eu fazer? Vamos jogar um totó, um tênis, porque as escolas estão colocando também esses tipos de atividades para que a criança se desenvolva. Então, assim, quando os jovens não gostam, né, dessa questão de não ter, a escola, ela usa com propriedade o uso da tela, porque esse é um fator que é importante a gente dizer, que o conteúdo modifica muito essa intervenção, ou seja, se eu uso a tela com um conteúdo adequado de aprendizado, né, até com idoso, porque eu posso ajudar nas questões também, de estímulos, de atenção, aqueles joguinhos de atenção, de memória, estímulos pedagógicos, que também está se usando agora o livro digital, que também o excesso é ruim, mas também vai aliviar essa questão do excesso de peso, né? Mas assim, o que a gente está falando, na verdade, de um uso consciente, de um uso com um objetivo que não é propriamente essa conexão, essa fabricação de dopamina, de prazer, porque é isso que faz o excesso, né? E é onde vai começar a prejudicar o nosso cérebro, né? Porque a dopamina, ela quando chega a um excesso, quando a gente fala de dopamina, é o que a gente diz aí que é o prazer, né? É o neurotransmissor do prazer. E aí é uma sensação muito boa. E eu quero muito mais. E aí chega um momento que ela passa a ser tóxica para o nosso cérebro. Ela inflama esse cérebro. E a gente precisa de mais. É o mesmo efeito do vício, da droga. Sim, eu tenho uma pesquisa que eu vi por alto, na verdade, tenho até curiosidade de ler sobre isso melhor, mas que é muito curioso,
que fizeram uma ressonância do cérebro em 2 situações diferentes. Uma das situações, o cérebro estava rolando vídeos curtos, e na outra situação era um cérebro vendo um pôr do sol. Um pôr do sol mesmo, acontecendo realmente. E as imagens que construíram a partir disso do cérebro são uma coisa assim, absurda da gente pensar. Quando o cérebro tá vendo só aqueles vídeos de estímulo contínuo e direcionado, é uma região muito pequena, muito específica do cérebro que fica o tempo inteiro só ali sendo estimulada e ativada. Então é só aquilo, martelando aquela pequena região. E a multiplicidade de regiões e ativações do cérebro quando ele tá vendo um pôr do sol é extremamente rica. Então, isso que você tá falando, assim, é muito compatível com essa pesquisa, né? De que se a gente for parar pra pensar, o que a gente faz quando a gente tá só vendo esses videozinhos curtos e rolando o feed, o que a gente tá fazendo é ativando uma mesma região muito específica do nosso cérebro e exaurindo o nosso cérebro. E quando a gente faz atividades que tem uma multiplicidade de ativações, a gente tá trabalhando o nosso cérebro como um todo e a gente tá conseguindo, assim, evoluir esse cérebro de alguma forma, né? Eu falo muito para os meus pacientes, o cérebro é um músculo que precisa ser trabalhado como qualquer outro. E se a gente só tá trabalhando de forma repetitiva o mesmo músculo específico, o que a gente consegue é acabar lesionando esse músculo de alguma forma, né? Exatamente. A gente tá sobrecarregando o nosso cérebro como a gente poderia estar sobrecarregando qualquer outro músculo do corpo, por exemplo, fazendo um exercício físico muito repetitivo. E aí a gente, só para falar desse extremo, né, a gente já está tendo danos na saúde, porque jovem, eu tenho muitos casos que não conseguem mais dormir, que traz a questão da insônia, né? Porque esse cérebro, ele fica numa atividade tão grande que ele não consegue... era isso que você ia falar, né? Não. Eu falo, mas assim, que ele não consegue mais entrar num estágio de tranquilidade para dormir. E aí, que vai... qual o problema? Porque essa é uma questão. Qual o problema de eu não dormir? Eu durmo de manhã, né? Porque eu não entro nesse sono REM. Eu não fabrico a melatonina. O que acontece? Eu gosto de falar para adolescente que é como se fosse o backup da nossa memória. E aí entra que a Camila estava falando. Se eu não tenho uma qualidade... Camille. Karine. Então já não entrou muito na minha memória, mas vamos lá, agora ficou. Tava falando, né, dessas questões do prejuízo, né? Então, assim, se eu não faço o backup da memória, se eu não separo o que meu cérebro vai utilizar, que vai ficar para uma memória de longo prazo, se esse cérebro ele não faz a higienização de todas as funções, né, para ele voltar a um equilíbrio, eu vou ter um adulto com problemas sérios de atenção, eu vou ter um adulto com problemas de memória, e eu posso sim trazer, se você já tem uma predisposição, fatores de transtorno como o Alzheimer. E eu trago isso para eles. Eu posso ter Alzheimer? Pode. A questão de atenção hoje em dia, porque você tem muitos estímulos e o cérebro não está dando conta. O que eu ia puxar era uma coisa um pouquinho antes disso, mas eu acho que fecha com tudo que vocês estão falando aí, que é a questão do início do desenvolvimento desse cérebro, né? E das redes neurais que precisam acontecer para que uma criança se desenvolva. E que tudo isso, na verdade, exige algum esforço. E acho que esse é o ponto que bate ali com essa dopamina rápida que você coloca, né? É um esforço que leva à dopamina. Então, vamos, por exemplo, um exemplo que me ocorreu aqui. Uma criança para começar a andar. É um esforço muito grande, né? Só que a gente não tem memória do esforço que foi para a gente aprender a andar. Mas é um esforço muito grande. Você precisa de muitas conexões e muitos amadurecimentos neurais para que você consiga fazer a ponte de começar a locomover seu corpo, erguer o seu corpo e dar os primeiros passos e alcançar o que você quer como objetivo. E aí, onde é que está a dopamina? Conseguiu alcançar. E vem imediatamente, né? Quando a criança começa a andar, tem aquela festa, conseguiu, né? Ainda vem a recompensa social dentro disso, né? Então, vamos pensar nisso, assim. São muitas conexões e muitos esforços para que você consiga efetivamente fazer uma caminhada. Agora, vamos pensar o aprendizado.
O aprendizado de qualquer outra coisa exige esforços. Então, a criança, por exemplo, para se concentrar na escola e aprender, ela tem que ter desenvolvido funções executivas. O que são as funções executivas? Entre elas, a atenção, a memória, a organização, o planejamento. Né, o autogerenciamento. E que são coisas que estão ficando muito falhas quando você tem as recompensas imediatas o tempo todo. Você tem a busca da recompensa imediata. Então, gente, é num nível que a criança, assim, hoje as crianças estão sem, que foi outra polêmica, que assim, é bom ou não é bom a criança estar sem celular na escola. Vamos falar disso já já. Mas o fato é, eu tenho depoimento de crianças e de pré-adolescentes, adolescentes, púberes, né, que dizem, eu tô sem celular na escola, mas eu só fico pensando na hora que eu vou chegar e vou poder jogar no meu joguinho, pegar o meu joguinho. Então isso já ocupou de uma forma tão, e aí entra o que a Amanda estava falando, tão grave o cérebro dessa pessoa, que essa pessoa não está fazendo uso dos estímulos que ela está tendo naquele momento. Ela está presa àquilo que é. E isso é uma falha de função executiva? Sim. Essa pessoa está com uma falha de função executiva. Ela não sabe se relacionar. Ela não consegue outras coisas. Nem resolver problemas. Mudar a atenção. Exatamente. Ela está grudada numa atenção, que é uma atenção de estímulo rápido e de recompensa rápida. Ela está grudada naquela atenção ali, né? Ela não consegue fazer o que a gente precisa, que é circular. E aí, quando eu... Trazendo de novo, por exemplo, da Amanda, que eu achei ótimo, eu vi algo parecido essa semana na internet também, que é o pôr do sol e o joguinho lá da coisa. Na hora que você está vendo o pôr do sol, você está ativando tantas coisas e tantos aprendizados que você pode ter ali, e tantas coisas de sensações, que é a história também do bebê que a gente falava. Sim. Você está sendo estimulado sensorialmente, todos os seus sentidos podem estar sendo estimulados, né? Que é totalmente diferente da relação. E aí eu tenho um público impulsivo, né? E uma geração que tinha que parar com essa história de geração Z ou B, é uma geração ansiosa, né? Vamos ao concreto. É ansiosa, é impulsiva, é agressiva, porque aumenta a irritabilidade, a intolerância, né? A paciência. Essa criança já não sabe mais parar nem para se alimentar. E é uma geração viciada? Até onde o uso excessivo de tela vira uma dependência, vira um vício? Onde a gente delimita isso? Então, a gente tem que começar a pensar nessa questão funcional. Como é que está essa funcionalidade dessa pessoa dentro dos outros ambientes? Quando ela não tolera mais algumas coisas, aí vamos dar um exemplo, né? Para que eu vou ao shopping falar com os amigos? Eu tô falando com eles aqui, olha, né? Então, ou então o discurso, mãe, ninguém mais faz isso. E eu vou na festa para quê? Para ficar comendo salgadinho, olhando aqueles brinquedos bobos, né? E tem ali eu já vi jovem que não foi à festa porque tem competição, né, dos jogos, né, que vai ganhar prêmio, porque aí vem mais essa coisa do prazer, vou ganhar prêmio, vou ganhar o ranking e tal, e aí eu começo sim a ver um jovem mais isolado, mas com um comportamento muito mais irritado, não dando conta das funções básicas. Eu acho que assim, os pais podem começar a pensar assim, eu chamo o meu filho que está na hora de almoçar. Se ele não consegue parar para almoçar, eu já começo a pensar num problema. Uhum. Porque comer é uma necessidade básica. Uhum. Se eu já abro mão de uma necessidade básica, imagine nas necessidades que ele não acha básica. Uhum. Que ele não entende. Que ele não entende. Eu vejo outra associação na minha cabeça que eu penso assim, por que uma pessoa só pode dirigir depois dos 16 nos Estados Unidos e depois dos 18 aqui no Brasil? Por que será? Né? Por que uma pessoa de 8 anos não pode dirigir, por exemplo? Né? Uma criança responsável de 8 anos, por que ela não pode dirigir? Porque ela não tem função executiva suficiente desenvolvida para executar essa tarefa. Então, eu acho que quando você fala do uso consciente e do uso não consciente da tela, eu acho que a gente deixar pessoas que não têm ainda desenvolvidas questões delas, de atenção, de memória, de funcionamento executivo, de planejamento, de organização, de autogerenciamento, enfim, todas as outras funções executivas,
positivas. Se isso não está desenvolvido, eu não posso estar exposto à tela o tempo todo, porque isso vai comprometer essas minhas áreas. Seria um crime eu botar uma criança de 8 anos para dirigir, de 10 anos para dirigir. Então, talvez seja um crime também eu deixar essas crianças expostas à tela, onde elas ainda nessa não quantidade de horas. Essa quantidade de horas que é, se elas ainda não desenvolveram algumas áreas. Então, assim, a criança não quer prestar atenção na escola, não faz nada. E o que faz? Fica só na tela. Gente, não vai prestar atenção. E aí vamos falar do que assusta as pessoas, né? Que é a quantidade de horas. A Sociedade Brasileira, né, de Pediatria, ela marca, né, o que seria um uso consciente. Um uso em que eu posso ter, sim, conteúdos. A gente nem falou de conteúdos, eu queria também falar, porque depende muito. Acho que esse vídeo a gente vai ter que dividir em dois. Mas se a gente tem, mas só um parêntese. Se a gente também usa em 1 hora, né, a minha tela com conteúdo muito violento, nocivo, também prejudica o meu cérebro, tá certo? Muito, né? Muito, né? Por isso que existe a censura, que eles não entendem. E aí, eu nunca deixei meu filho menor usar aquele... eu cheguei a quebrar, na época era PlayStation, sabe? Aquele... o GTA. Isso. Ah, mas por quê? Porque ali faz a gente ter, na verdade, precisa ter uma maturidade para eu olhar a pichação, eu olhar que eu tiro uma pessoa dentro do carro e jogo. Não é um policial, uma questão de tiro, né? Então, assim, eu começo a ter um conteúdo inadequado para uma mente que ainda não, um cérebro que ainda não está desenvolvido. E aí, em questão de informação, é bom a gente saber que esse cérebro só desenvolve com 21, 22 anos. 21, na verdade, é a questão só da maioridade, mas os 23, ele ainda está em construção. A inflamação do córtex, cientificamente já comprovado, que ela fecha com os 25 anos, mais ou menos. Então, exatamente. Estão querendo até mudar podendo ter delay. A adolescência, até estender essa fala de adolescência até essa idade de jovem adulto, né? Claro que é importante a gente explicar para o público assim, a gente tem os períodos mais inflamatórios, que aí seria a entrada ali da puberdade, o início, que seria um período de muita inflamação do córtex. E o córtex, o que é? É a área do nosso cérebro que rege toda essa parte do nosso autogerenciamento, da nossa impulsividade, da autorregulação, do comportamento, de como você vai lidar, do freio social, do controle inibitório, né? Então, essa área disso. Então, até os 15, 16, 17 anos, isso está muito em prejuízo. Depois dessa fase, isso vai melhorando, isso vai se acomodando, mas ainda existe uma inflamação de córtex. E que essa virada vai acontecer lá com 25 anos. Né? Agora você está me batendo uma coisa aqui, quando a gente fala, por exemplo, do uso de bebida, por exemplo, alcoólica, porque só no Brasil pode começar a partir de 18 e nos Estados Unidos a partir de 21 anos, né? Isso tem uma lógica com a ciência também, porque assim, o uso do álcool antes dessa fase, ele tem um potencial de prejuízo para o fechamento desse desenvolvimento, né? Sobretudo o uso excessivo, óbvio, né, gente, que a gente está falando, né? E aí, talvez até se vão rever mesmo essa coisa da adolescência, talvez vá se rever isso também, né? Porque o uso saudável, ou pelo menos menos nocivo de álcool, deveria ser a partir dos 25 anos. Porque aí a pessoa já fechou, tecnicamente, essa questão da maturação dela, e aí ela vai começar uma nova fase da vida, que é a vida adulta. Né? E aí, esse cérebro aí, ele tá ainda amadurecendo e ele precisa ter o direito de amadurecer. E a gente impede esse direito, não só com a bebida, como com outras, né? As telas, né? E aí, o que a sociedade, e que assusta muito, que eu fiz um parêntese, né? Até 2 anos de idade, seria recomendado não usar tela nenhuma. Porque a gente está numa fase sensório-motora da criança. E olha o nome falando, sensório, que vem do sensorial, e motora. Então, a criança precisa descobrir o sensorial que está até no cheiro da comida, do que a gente está falando, das relações, do tátil, da areia, da
praia, né? Da Quinta da Boa Vista, né? E o motor do andar do subir, do andar de bicicleta. Das texturas gente, já tem diferentes criança de que não pisar na sabe andar de areia, né? bicicleta. É verdade. Meu Deus. Não Hoje em dia tem muita Hoje criança em que dia não tem sabe muita andar de criança que não sabe andar de bicicleta. Então, até 2 anos, tem muita coisa para essa criança se explorar, para essa família se explorar, que isso vai definir muito esse desenvolvimento dela. E se eu já tenho uma criança, inclusive, com autismo, que a gente fala muito, né, do autismo hoje em dia, a gente também aumenta a possibilidade dele sair desse espectro, chegar a um nível 1, dentro de uma funcionalidade, dentro de conseguir, né, um bom desenvolvimento. E depois de 2 a 5 anos, a gente abre a sociedade 1 hora de tela. Até 5. Essa criança tem que aprender a escrever, essa criança tem que desenvolver esse motor, essa criança tem que aumentar o repertório dela de linguagem, que as telas hoje em dia não aumentam, saber resolver problemas, saber pensar, né? Pensar, organizar, saber sequência pensar. De pensamento, saber... As telas impedem dele pensar. A Amanda estava falando ainda há pouco que os estímulos, o cérebro só fica ali naquele loop, né? Naqueles flashes, né? Do pensamento na mesma corrido. Circuitaria ali, vamos dizer. Só vai aquela ali, né? Então, eu não consigo pensar e eu vou fazer aquilo, né? Então, assim, não é à toa que se determina idade ou censura, né? Vamos falar da censura até de uma coisa mais ampla. Porque existe cientificamente um dano, sim, né? E aí, vamos lá, que deve ter gente, eu já vi gente ali, ó, mexendo no pezinho, né? Deve ter gente assim, mas e eu que trabalho com telas, né? E até 18 anos, gente, 2 a 3 horas. No máximo. No máximo. Se eu pegar um celular de um jovem de 16... eu acho que eu vou ter ali, de verdade, 8, 10 horas 8, de tela. Vamos né? E são Tem 3 gente que horas. dorme com a tela Deixa ali, eu me ó. expor aqui pra gente E ver. são 3 Vai se expor, horas amor. Eu vou me expor. São 3 Mas você horas usa com pra tela trabalho de também. TV também, né? Tela de Considerando TV, qualquer tela, né? Qualquer tela. Ó, E a minha assim, média diária, isso porque eu uso pra trabalhar, são 6 horas e 38 essa semana. E aí, olha só, você Vê falou a uma minha. coisa Vamos importante. ver. Vai vendo aí, eu vou Mas falar você aqui. atende no celular, eu atendo né? pro Eu celular, atendo pelo entendi. computador. Olha, final de pelo menos. semana, gente, eu deixo o celular de lado. Então é outra geração, né? Mas você falou uma coisa importante da televisão, porque a gente tem esses, né, 7 horas e filmezinhos. 45. Mas eu O atendo lá, ideal, todo mundo olha o que é o ideal para tela de televisão, né? Você tirar o controle remoto de perto dessa criança, porque a tendência que ela vai ter é fazer como... porque vai ficar mudando o filminho. Os vai vídeos fazer, curtos são mais fazer os interessantes, videocurtos, né? Ah. E o ideal é deixar ou um filme passando inteiro, ou aquelas musiquinhas, né? Nessa época a gente estava falando da Xuxa, mas hoje em dia eu sei que são outros, mas que aquilo ali fique passando, né? E não que ela faça uma interação direta com aquilo ali de fazer as trocas. Então esse é o ideal, e que não acontece. Fiquei rindo aqui, porque a Amanda Fala. foi ver o meu. O meu tem 7 horas e pouco de tela. Em Sendo média. 7 horas e 10 Mas de WhatsApp. tem um dia que foram 9 horas e 58, quase 10 horas de tela, e 7 horas e 10 só no WhatsApp. Mas é foi trabalhando, é atendimento. atendendo, E É aí, atendimento. gente, eu acho que, na verdade, a gente tem que instrumentar esses pais, né, e esses jovens do que podem ser feito, né, até para eles reaprenderem, né, que existe uma capacidade muito maior do que eles acham que é, né. E, assim, os adultos que trabalham o dia inteiro vai falar assim, eu tô ferrado, né, não está. A gente entra na questão do conteúdo, né, dessa questão da necessidade, mas há um desgaste sim, mas esse desgaste, dentro desse cérebro amadurecido, existem estratégias que podem ser usadas, como a técnica de Pomodoro, né, talvez muita gente não conheça, mas ela pode ser usada até na aprendizagem com criança, vale a pena conferir. Fala um pouco pra gente. Então, a técnica Pomodoro é tomate, né, em italiano, e aí foi criada aí pelo Francisco Cirilo. O Pomodoro, ele pegou sabe aqueles negócios de tempo de geladeira? Pim, sabe?
né? Timer, né? Um timer, isso. Só que era um tomate dele. Mas a gente pode usar como o cronômetro do nosso telefone, ou usar isso também como um estímulo, porque vende, né? E aí a gente faz o que com essa tela? O Pomodoro diz 25 minutos ou de tela, ou na atividade que vocês têm para fazer, ou do trabalho de casa para criança hiperativa, e 5 minutos do descanso do cérebro, que não pode ser com tela, né? E aí, e aí faz esse ciclo 4 vezes, e aí você descansa meia hora. Vale a pena conferir, porque na verdade, uma maneira de fazer o cérebro reativar, para o cérebro não ficar cansado. Então, nessas pessoas que trabalham o dia todo, a gente entra até com aquelas questões de TDAH. Bota uma lixeira longe e aí você é obrigado a estar levantando para jogar o lixo fora, que aí você sai um pouco, alguns instantes dessa tela, e para você ter menos desgaste, não ter dor de cabeça, parar depois de 1 hora no trabalho, né? Quem está trabalhando direto. E olhar para algo a 6 metros de distância, para o seu cérebro também e seu visual descansar com a questão da visão, né, de longo prazo. Então, você fica 20 segundos, a técnica fala sobre isso, 20 segundos olhando para algo a 6 metros. Fez? Usa o seu corpo também, Estica, né? Alonga. Para você se reorganizar e volta para a tela. Vai aumentar a produtividade, vai diminuir o cansaço. Então, assim, existem dispositivos que a gente pode usar. Com a criança também pode ser usado e muito para aprendizado, tá? Mas a verdade é que a gente precisa descobrir novas fontes de prazer, né? Porque a tela é uma fonte de prazer que não tem fim, né? Sim. E isso que a gente falou, o adulto, eu acho que é mais fácil dele tentar identificar o que ele não gosta, o que ele não gosta, né? Mas a criança, a gente precisa ser ajudada. Uma criança precisa ter orientação sobre isso, ela precisa ter orientação de gerenciamento do tempo dela, porque ela não sabe fazer isso sozinha. E isso eu acho que é das coisas mais graves que a gente tem pego em consultório, assim, né? Que tem recebido em consultório, né? Que é a criança com altos prejuízos e a gente sabendo que boa parte, ou mais de 50% desse prejuízo tem relação com o uso excessivo de telas. É isso, gente. Essa conversa daria, né, para durar para sempre. Eu acho que tem muita coisa sobre esse assunto. A gente com certeza volta aí com esse assunto, né? Foi um prazer te receber, já que a gente fica por aqui por hoje. Foi meu, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, gostarem do vídeo, pra gente continuar produzindo esses conteúdos super legais. E a gente se vê na próxima.